Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Vai começar a nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, do nosso trabalho, que estejam conosco mais esta noite, abençoando a cada um de nós que aqui se encontra, aos irmãos que forem assistir depois essa palestra gravada, também recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. E que ao sairmos aqui da nossa casa na noite de hoje, possamos levar um pouquinho dessa luz, dessa paz que estamos aqui recebendo desde o momento em que aqui adentramos. Iniciando a nossa palestra de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está recebendo aqui nosso companheiro Eduardo, mais uma vez aqui na casa, atendeu gentilmente o nosso convite. Eduardo, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui novamente na casa, agradeço o convite da casa e vim falar com vocês hoje sobre um tema que está bem ligado ao nosso dia a dia, né? Essas sensações que nós temos diariamente, que são as emoções. Quem aqui nunca sentiu alguma emoção? Seja ela raiva, seja ela medo, seja ela alegria, felicidade, amor. Então, hoje eu vim trazer para vocês esse tema que Joana de Ângeles já nos diz que nós precisamos e devemos tratar sobre as emoções humanas dentro da casa espírita como um aprendizado, um complemento ao que a doutrina espírita nos ensina. Então, gente, a criatura humana, nós, como seres encarnados, seres espirituais, vivendo experiências humanas, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, vivenciando todos os dias as emoções. Todos os dias, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós somos movidos. Temos momentos de felicidade, temos momentos de raiva, temos momentos de tristeza, temos momentos de angústia. E hoje eu vou falar com vocês das 4 principais emoções que regem o ser humano: o medo, a raiva, a tristeza e, em contrapartida, um sentimento bom, a alegria. Bom, no livro Vida, Desafios e Soluções, de Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles, que a Joana de Ângeles trata muito na sua literatura sobre as emoções humanas, ela diz que a criatura humana é um feixe de sensações. É um resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. Nos diz também que ao despertar essa emoção, as emoções, torna-se natural a valorização do próximo e da vida. O respeito pelos valores humanos, pelos valores gerais, e ao mesmo tempo que trabalha em favor do progresso. O que ela quer dizer com isso também? Que a cada emoção, que as emoções devem nos auxiliar na nossa evolução como espíritos, na nossa evolução diária. Diz aqui que preza ampliando os horizontes de entendimento e de realização interior. A sensação é herança do instinto dominador. Como nós, como espíritos, não estamos na nossa primeira encarnação, nós já somos espíritos milenares, trazemos de outras encarnações várias sensações, várias mazelas. A emoção é um tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão, da evolução. E a primeira coisa que nós devemos entender
devemos compreender para entender as nossas emoções é que nós, primeiramente, devemos nos autoconhecer. Nós devemos mergulhar nesse interior chamado eu e descobrir o que as emoções causam em nós. Por que que nós sentimos raiva? Por que que nós sentimos medo? Por que que nós sentimos tristeza? O que que nos alegra? Se eu perguntar para cada um de vocês hoje aqui presentes, o que que alegra vocês? Cada um vai ter uma resposta particular. O que que dá medo em cada um de vocês? Também cada um vai ter uma resposta diferente. Por quê? As emoções são individuais. Nós vemos pessoas que têm medos irracionais, por exemplo, medo de barata. Para alguns pode parecer um medo racional. Ah, mas eu tenho medo daquele certo bicho. Para outros, não. Tem gente que tem medo de cachorro. Tem gente que não chega nem perto do cachorro. Tem outras pessoas que amam. Nós amamos. Eu amo os animais. Tenho 7 gatos em casa. Então posso falar que eu amo os animais. Eles trazem essa felicidade e tem gente que não chega perto porque tem medo. Então, são sensações particulares para cada um. Gente, no livro Espelhos da Alma, Joana nos traz um questionamento, né? uma explicação, melhor dizendo, que quando questionamos sobre o estudo das emoções, dentro da casa espírita, ela nos esclarece o seguinte, que a sociedade espírita, a casa espírita, é antes de tudo uma escola para a educação das almas. Inicialmente, tem por meta o estudo da codificação espírita, a fim de instruir seus adeptos em torno dos objetivos doutrinários e do comportamento que conduz à saúde integral. Como as emoções fazem parte do programa de educação pessoal, é natural que um estudo cuidadoso em torno das mesmas e dos melhores métodos para canalizá-las de maneira edificante, isso daí eu já vou falar mais para frente, seja proposto na programação do caráter do homem e da mulher de bem, a fim de agir com sabedoria ante os desafios, ao invés de reagirem pelos impulsos do automatismo primário que resulta das emoções básicas não disciplinadas, gerando complicações mais graves. Esses estudos, dessa forma, fazem parte do programa de educação moral formador do caráter. Isso está lá no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, também ditado pela Joana de Ângeles e escrito pelo Divaldo. Gente, o que ela quer dizer aqui da saúde integral? Quando nós não canalizamos, não cuidamos das nossas emoções, o que acontece? O medo pode paralisar. Se eu sinto muito medo, um medo irracional, eu fico paralisado, eu não consigo dar vazão para a minha vida, eu não consigo dar andamento para a minha vida. Muitas pessoas têm o medo de dirigir, e fica paralisada, não consegue evoluir. Além disso, quando nós falamos do estudo das emoções dentro da casa espírita, nós temos que entender que ele é um acréscimo àquilo que nós aprendemos no conhecimento doutrinário, tá? E não um acréscimo à doutrina. Ele é um acréscimo ao nosso aprendizado, aquilo que nós recebemos todos os dias na casa espírita, visto que a doutrina espírita já é fixa, já é posta. E quando a gente fala das emoções, como eu citei, o primeiro momento nosso para canalizar, para entender aquilo que nos move emocionalmente é o autoconhecimento. O sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, o autodescobrimento é a base de todo o trabalho sobre as emoções,
por ser o aspecto primeiro da transformação moral, e dizemos mais, é uma condição, pré-requisito para que exista a verdadeira mudança para melhor. Quando nós nos conhecemos, nós podemos lidar com as nossas emoções de maneira mais inteligente. Por que de maneira mais inteligente? Quando eu sei, quando eu me avalio, primeiramente, quando eu me conheço, eu ingresso no meu íntimo e eu sei o que as emoções causam em mim, o que me dá medo, o que me deixa triste, o que me deixa com raiva e o que me deixa alegre, eu consigo moldar as minhas atitudes de maneira mais inteligente, de maneira mais calma também. Eu não deixo que as emoções me dominem completamente. Revela-se por um comportamento de abertura ao novo sobre nós. É difícil nós mudarmos? É extremamente difícil. A gente entra no comodismo, entra no automatismo. E também, uma coisa que impede essa mudança é que muitos têm medo de mexer com as suas sombras. Muitos têm medo de parar e se autoanalisar. Por quê? Todos nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui para corrigir os nossos erros. Estamos aqui para evoluir. Quando eu reconheço que eu sou um espírito imperfeito, então eu tenho muitas mazelas que eu trago de outras existências. E muitas coisas nessa existência que eu faço pelo meu automatismo. Além disso, conhecer a si próprio é o caminho para conhecer os deuses e o universo. Lembre-se, Jesus disse, vós sois deuses. Então, o caminho para se autoconhecer é libertar-se da ignorância vigente, presas às exterioridades, às personas. Nós criamos muitas vezes personagens, nós nos vestimos de certas carapuças ou de certas couraças e nos fazemos uma pessoa que nós não somos. É descobrir-se profundo além do que nós mostramos e principalmente além do que nós vemos em nós mesmos. Quando eu tenho a coragem de me olhar no espelho e perguntar o que eu preciso mudar, eu começo a dar o primeiro passo para a minha transformação. Porque eu reconheço que eu preciso, que eu sou falho e eu preciso evoluir, eu preciso mudar. Lógico que para melhor. Essa é a principal verdade que nós precisamos acessar para cuidar, para tratar as nossas emoções. A verdade a nosso respeito. Falando das emoções, a primeira delas, o medo. Pergunto a vocês, Jesus sentiu medo? Jesus sentiu medo, sim, várias vezes. No Evangelho de Mateus, podemos encontrar um exemplo quando Jesus sentiu medo, que ele orou ao Pai pedindo, afaste de mim este cálice. Por quê? Ele estava com medo do que iria acontecer ali. Por mais evoluído que fosse, ele estava ali vivendo aquela experiência humana. No entanto, Jesus concluiu, seja feita a sua vontade, não a que ele queria. E é isso que nós precisamos também colocar em prática. Deixarmos a vontade de Deus agir sobre a nossa vida. Do que nós temos medo? Como que nós classificamos o medo? No livro Diretrizes para o Êxito, também da Joana, ela diz que são 6 tipos básicos de medo que a criatura humana sofre. O medo da morte. Apesar de nós entendermos, nós escutarmos, nós estudarmos na casa espírita que essa daqui é uma passagem e nós somos espíritos imortais, nós ainda temos medo da morte. Alguns ainda têm medo da morte. O medo da velhice.
Às vezes a gente tem medo da velhice. Por quê? Nós vemos tantas pessoas que os filhos colocam no asilo ou que ficam desamparadas na velhice. A gente vê hoje em dia tantas pessoas com mais idade passando dificuldades financeiras. Isso nos traz medo também. O medo da pobreza. Nós ainda não entendemos, como espíritos, que nada do que a gente adquirir aqui no planeta vai nos acompanhar após o nosso desencarne. Eu nunca vi, na frente da Alfebas, na frente da Alcel, na frente de nenhum velório, eu acho que também ninguém viu, nenhum caminhão nenhum carro forte com o dinheiro que a pessoa adquiriu ali, que a pessoa guardou durante a vida, e nenhum bem também que ela adquiriu durante a vida ali na frente do velório para acompanhá-la. O medo da crítica. Quem de nós não tem medo de ser criticado? Aí vem aquela pessoa e fala assim, mas existe a crítica construtiva ou destrutiva. Existe essa crítica construtiva e destrutiva? Não. Crítica é crítica. O que vai construir ou destruir é a forma que cada um de nós, recebe essa crítica. Se eu sou orgulhoso, vaidoso, eu vou receber essa crítica de maneira incorreta. Por quê? Porque o meu orgulho me cega e não me deixa ver o que as outras pessoas pensam ao meu respeito. O que eu preciso melhorar segundo os outros. Mas nós temos uma língua bem afiada que, para criticar o nosso próximo, nós somos craques. Nós gostamos de criticar o nosso próximo. Destrutivamente. Medo das doenças. Nós temos ainda medo da doença. Por quê? Porque ainda nós não confiamos plenamente no Mestre Jesus, nós não confiamos plenamente em Deus, que tudo o que tem que acontecer na nossa vida acontece segundo a vontade dele. Se nós estamos passando por alguma doença, alguma provação, alguma prova de doença, é porque nós precisamos para a nossa evolução. E o medo da perda de um afeto profundo. Muitas pessoas falam que tem medo de perder pai, mãe, vovó. Tem medo. E muitas pessoas entram em depressão por conta disso. Que caem numa tristeza profunda pela perda de um ente querido, de um afeto. Concordam com esses 6 medos? Fazem parte da nossa existência? Agora a raiva. Quem é que nunca sentiu raiva? Quem está assistindo que nunca sentiu raiva também? Jesus sentiu raiva? Escutei um não aí? Sentiu sim. Jesus sentiu raiva. Quando que ele manifestou raiva? Em algumas ocasiões, principalmente quando confrontado com atos de injustiça. Um exemplo ocorre quando ele expulsou os vendedores do templo. Derrubando suas mesas, lançando fora. Quem vê a imagem, vê um Jesus com raiva daquela situação. Por quê? Porque o templo não era lugar de comércio. Vamos definir a raiva? O que é a raiva? Raiva é um termo amplo, envolto em diferentes significados, a depender da abordagem teórica ou do âmbito científico. Existe um professor da Universidade de Madrid chamado Mirey Lopes, que ele diz que a raiva é o gigante negro. O dicionário define raiva como um acesso de fúria, um arrebatamento violento, cólera, ira, sentimento de irritação, agressividade, rancor ou frustração motivado por aborrecimento, injustiça ou rejeição sofridas, aversão em relação a algo ou alguém, horror, ojeriza. Olha só algumas definições que nós temos no dicionário sobre raiva. Quem aqui nunca se sentiu injustiçado? Nunca ficou com raiva porque se sentiu injustiçado? Quando estamos com raiva, nós sentimos o nosso corpo contraído, tenso. E aí, as emoções, elas interferem muito no nosso campo orgânico, no nosso corpo físico. A nossa vesícula se mobiliza e produz uma descarga biliar quando nós estamos com raiva. Daí
vem aquele tom amarelo avermelhado, popularmente dito, a pessoa está vermelha de raiva. Tristeza. Quem aqui nunca se sentiu triste em algum momento da nossa existência? Todos nós nos sentimos tristes em algum momento. Jesus esteve triste. O que vocês me dizem? Jesus esteve sim triste. Foi vivenciada a tristeza por Jesus ao se aproximar do túmulo de Lázaro. Jesus sentiu triste ali. Ele chorou. Por quê? Porque o amigo dele estava ali. E pela empatia que ele tinha pelas pessoas que estavam sofrendo. Está lá em João 11:32. Vamos definir o que é tristeza? Se eu perguntar para cada um que está aqui presente o que é tristeza, cada um vai ter uma resposta, uma definição de tristeza. Tristeza é definida como um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, pelo esmorecimento. É o momento em que prevalece o estado de desânimo, de aflição. A definição evidencia que a tristeza é uma emoção voltada para dentro. Quando eu estou triste, eu quero me internalizar, eu quero ficar quieto no meu canto, falando em outras palavras. Um abatimento, uma falta de energia. Quando nós estamos tristes, nós não temos vontade de fazer absolutamente nada. Essa falta de energia faz com que nós não decolemos, que ela nos paralisa ali naquele estado. E ela não nos deixa sair daquele casulo que nós criamos. Dizemos que é um convite gentil de Deus para que nós fiquemos um pouco mais conosco. É o momento de entrar dentro de si e tentar se autoconhecer. Alegria. Quem aqui já se sentiu alegre, feliz? Todos nós temos mais momentos de alegria, de tristeza, de medo ou de raiva na nossa vida. Cada um vai ter uma visão. Tem pessoas que vão falar que tem mais momentos de alegria, tem pessoas que vão falar que tem mais momentos de raiva. Às vezes, dependendo do tipo de trabalho, nós chegamos e falamos, nossa, passei raiva hoje com tal fulano, com aquele colega de trabalho, ou com determinado cliente. Ah, tive medo de tal situação. A alegria foi sentida por Jesus também? A alegria transparecia em várias passagens do Evangelho. Onde Jesus celebrava as bênçãos de Deus. Por exemplo, quando os 70 discípulos voltaram da missão e relataram sucesso. Está lá em Lucas 10:21. Gente, se Jesus sentiu todas as emoções, quem dirá nós? Jesus, um ser de luz, um espírito altamente iluminado. Imagine nós que somos do tamanho de um grão de mostarda e a gente ainda fala, nós nos contentamos com tão pouca coisinha nos deixa alegre, nos deixa feliz. Se a gente entendesse que a nossa felicidade aqui no plano terrestre é do tamanho de um grão de mostarda, perto a felicidade que nós encontraremos no plano espiritual, nós trataríamos imediatamente de trilhar o nosso autoconhecimento. Para quê? Eu vou visar a minha melhora interior. Visando a minha melhora interior, eu vou evoluir. E quando eu chegar do lado de lá, na minha verdadeira morada, porque esse daqui é um plano passageiro, aí sim eu vou encontrar a felicidade. Alegria é considerada uma emoção positiva. Nós falamos de 3 emoções, ou que nos paralisam, ou que nos deixam mais para baixo, mais tristes, tal. E a alegria, falando uma emoção boa, ela é considerada uma emoção extremamente positiva. Por quê? Porque ela é agradável, nós nos sentimos bem estando alegres.
quando se expressa verdadeiramente da nossa alma. Não é aquela alegria momentânea da boca para fora ou aquela alegria material, mas aquela alegria que vem de dentro. Comparado às estações do ano, a alegria seria a primavera. O que acontece na primavera? Quem tem o costume de cultivar plantas aqui? Quem tem o costume de cultivar planta vê que na primavera as plantas estão mais vistosas, elas estão se renovando. A alegria traz essa renovação para cada um de nós. Ela traz essa renovação para dentro de nós. Joana nos diz: a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Quando se instala, todo indivíduo se expressa num fluxo de energia que o domina, se movimenta dos pés à cabeça e dela à planta dos pés. Ou seja, é um sentimento que está rodando dentro do nosso organismo. Nós somos energia. A alegria é uma energia extremamente positiva. Há um contínuo de vitalidade. Quando nós estamos alegres, nós estamos mais vistosos. Irriga todo o corpo, demonstrando que se está vivo, sem áreas mortas, sem constrangimentos psicológicos inquietadores. Quando a gente fala que a gente precisa cuidar das emoções, essas emoções, elas nos guiam para quê? Para uma evolução, como eu falei desde o começo. É uma evolução, correto? Agora, existem só essas 4 emoções que eu citei? Não, de forma alguma. Nós temos orgulho, nós temos vergonha, nós sentimos inveja, nós sentimos repugnância, nós sentimos ansiedade, muitas vezes nos deprimimos. E se eu começar a enumerar as emoções, vamos fazer aqui, a gente não tem tempo para tratar de todas as emoções. Mas eu trouxe para vocês, estou trazendo para vocês as 4 principais. Eu acho que a principal é a alegria. Por quê? Joana nos diz que a alegria é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras melodias de perenidade, mesmo que de breves durações. Detalhe, como toda emoção ela é passageira e deixa uma sensação de bem-estar, alívio e leveza a quem viveu. Aquece a alma e estimula o ser a continuar sua caminhada, mesmo em média a certas dores e percalços passageiros. Quando nós entendemos que tudo aquilo que nós vivenciamos aqui no plano terreno é passageiro, nós não deixamos que as emoções tomem conta do nosso ser. Nós vivenciamos as emoções de maneira mais calma. Se eu sinto medo e eu fiz esse tratamento de me autoconhecer, o que vai acontecer? Eu vou lidar com esse meu medo de uma maneira mais simples. O porquê isto me causa medo? Se eu lido com a tristeza, se eu reconheço quando eu fico triste, a tristeza tem um detalhe, ela é o sentimento mais difícil de ser descoberto. Por quê? Nós não aceitamos que estamos tristes. Nós temos ainda o nosso orgulho batendo de frente. Quando eu estou triste e eu reconheço que eu estou triste, eu tenho dois caminhos. Primeiro, me ausentar de mim, ir para o meu cantinho, ou buscar entender por que isto me causa tristeza. E aí,
vem o segundo passo. Como eu lido com essa situação para que ela não me cause essa tristeza? Como eu lido com essa tristeza? Eu pego a tristeza, chego, coloco ela sentadinha aqui e falo para ela: o que você está tentando me ensinar? O que eu preciso mudar para não me sentir triste? Assim é com o medo também. Coloco o medo sentadinho ali na cadeira, falo para ele: medo, o que você está querendo me ensinar? Por que eu estou me paralisando? O que você quer me dizer com isso? Faço isso também com a raiva. Por que eu estou sentindo raiva? Ô raiva, o que você quer me ensinar? Você quer me ensinar que eu preciso ser mais paciente com o meu próximo? Aí ela vai responder para você: sim, porque geralmente nós ficamos com raiva sempre do próximo. O problema nosso é sempre o próximo. Quando nós conseguimos entender que a raiva, ela parte primeiro de mim, são coisas que eu preciso mudar em mim, eu começo a lidar com ela de maneira mais paciente. O outro não me tira do sério com facilidade. O outro não me faz mal. As palavras do outro não me atingem, não me agridem. E assim é com a alegria também. O que a alegria está tentando me mostrar? Que eu preciso vivenciar mais a minha vida de maneira leve. Gente, o que eu queria passar para vocês hoje era esse bate-papo sobre as emoções, sobre como elas podem nos paralisar ou podem também nos impulsionar a ser pessoas melhores. E eu espero que cada um de vocês hoje possa sair daqui, que eu tenha plantado um pouquinho, uma sementinha de alegria e uma sementinha de evolução, de buscar esse autoconhecimento dentro do coração de cada um. Por quê? Porque somente quando a gente evolui, a gente consegue atingir a verdadeira felicidade, que é a que Cristo nos deixou. Gente, obrigado pela oportunidade, agradeço a casa imensamente pelo convite. Convido a todos neste momento a fecharem os olhos, a elevarem os pensamentos ao nosso Deus, ao nosso irmão maior Jesus, nosso mestre, agradecendo a eles, agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores deste trabalho, desta reunião, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para este aprendizado, para recebermos essa luz maravilhosa que a espiritualidade depositou no coração de cada um de nós nessa noite. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, convido a todos a fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Que assim seja, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Vamos encerrado aí essa palestra de hoje. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Wilson, pelo convite.